Convido a igreja para a nossa meditação nesta noite na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Faremos a leitura do versículo 10 até versículo 12. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 até o versículo de número 12. Vós e Deus sois testemunha do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Nós estamos lembrando neste mês de agosto, um mês de desafio, um mês de comprometimento, um mês de quebrantamento para cada um de nós, com respeito à obra missionária, ou a visão que cada um de nós precisamos ter como igreja do Senhor. Como ouvimos em uma das orações, que a vida da igreja não se resume nessas quatro paredes, mas a visão do reino de Deus e da obra do Senhor vai além dessas quatro paredes. Em toda a Sagrada Escritura, o desafio que o Senhor coloca para a sua igreja do Velho e do Novo Testamento é falar de Jesus, é proclamar o Evangelho da graça do Senhor. Portanto, nesta noite, quero ainda enfatizar a igreja de que nós somos testemunha de Cristo. Somos testemunha de Cristo. Quando você possivelmente já tenha lido a pastoral, ou se não, leia depois. Preste bem atenção nessa pastoral e espero que você seja incluído naqueles que têm a coragem, têm a ousadia, têm a intrepidez de proclamar o Evangelho da graça do Senhor através da sua vida. Nós não podemos ser cristãos, seguidores de Cristo, ocultos, de Cristo. Pelo contrário, nós precisamos deixar claro diante da sociedade pelo qual nós fomos chamados e escolhidos pelo Senhor. Então nós devemos, irmãos, viver a vida cristã como testemunhas fervorosas, proclamando a mensagem de Cristo. Não só a mensagem do arrependimento, não somente a mensagem do perdão dos nossos pecados, não somente a mensagem para que sejamos cada vez mais fortes em Cristo Jesus, mas pregar a mensagem da volta de Cristo. A nossa mensagem é que Ele voltará. Essa é a mensagem que Deus espera da sua noiva, da sua igreja, que tenha a coragem de ser testemunha, de falar da obra redentora de Cristo na sua primeira vinda, mas apontando que Ele voltará. Meus irmãos, a nossa igreja precisa entender isso. Nós precisamos lidar com essa realidade. Em nossa vida, irmãos, sem dúvida nós temos muitas labutas, diariamente. Amanhã, por exemplo, é segunda-feira. Tudo começa de novo, não é assim? Nós temos que levantar cedo, de madrugada, 5h30 da manhã, pegar o coletivo, ou quem sabe um pouco mais tarde, eu tenho que madrugar, tenho que fazer isso, tenho que levar as crianças para a escola, ou tenho que buscar, ou tenho que fazer isto, aquilo, é trabalho, é faculdade, é colégio. Nós temos uma imensa tarefa durante a semana. É uma correria. Mas nós fazemos isso. De segunda a sexta,
Alguns ainda trabalham até sábado. Essa labuta que está presente no nosso dia a dia. Queira ou não, nós já estamos preparando o nosso corpo para descansar para a labuta dessa semana. Mas, meus irmãos, e com respeito à labuta do Evangelho de Cristo Jesus? Nós, muitas vezes, temos tempo para tantas coisas. Da manhã até o anoitecer, para muitas coisas. E a labuta do Evangelho da graça do Senhor? Nós reservamos algum tempo para isso? Diariamente? Ou semanalmente? Ou quinzenalmente? Mensalmente? Ou não fazemos nada? A igreja de Cristo, ela não foi para ficar omissa à ordem imperativa do Senhor. O apóstolo Paulo, quando passou pela experiência do seu novo nascimento, quando então a graça de Deus o alcançou ali no caminho de Damasco, quando ele pôde compreender o evangelho da graça de Cristo, ele não deixou de proclamar, de anunciar, de viver de forma intensa o evangelho da graça do Senhor. Isso não pode ser diferente de nós. O pregador já falecido, ele, em suas mensagens bem curtas, Billy Graham disse a seguinte frase: a igreja chama 50 pessoas para evangelizar, aparece 5. Mas a igreja chama 20 pessoas para uma festa, aparece 200. Às vezes é isso que acontece, né? A gente muitas vezes está mais preocupado com as coisas do campo horizontal do que com as coisas relacionadas ao reino dos céus. O tempo passa, a nossa vida vai passando rapidamente e nós vamos aproximando da presença do Senhor sem que nós atentamos para essa responsabilidade de pregar, de anunciar o Evangelho de Cristo. Qualidade de vida cristã. Deus espera de nós, irmão, que nós sejamos, então, essas testemunhas vivas do Senhor Jesus. Sejamos testemunhas vivas, não crentes ocultos, mas crentes autênticos, que as pessoas vejam em mim, você, ou que nós abramos nossos lábios para contar as maravilhas do amor de Deus. Nesta igreja de Tessalônica, nesta região da Macedônia, uma igreja forte, numa cidade extremamente rica, igual à capital que nós estamos morando, como São Paulo. Uma cidade gigantesca, rica, assim como era a igreja que estava em Tessalônica, ali na região da Macedônia, também é a nossa igreja. Tessalônica tornou-se um ponto estratégico, evangelístico, através da mensagem do apóstolo Paulo, alcançando a Grécia e outras regiões. Assim também deve ser a nossa igreja. Nós estamos alcançando Birajara, nós estamos alcançando Cidade Pava. Quem sabe, algum tempo mais na frente, são 2 fortes igrejas organizadas e vamos pensar em outra igreja, em outra região, quem sabe em outro estado, outra cidade, assim por diante, avançando a nossa obra evangelística. Mas tem que começar através do nosso canto, do nosso lar. Nós devemos ser testemunhas ali na nossa Jerusalém. A nossa Jerusalém está, uma hora você pode citar a sua casa, o seu lar, o meu lar, e outra hora a nossa Jerusalém, com o povo de Deus agregado aqui neste lugar. Algumas atitudes que muitas vezes surgiram no tempo de Paulo, na igreja de Tessalônica, também surgem nos nossos dias. Quais são essas atitudes que surgiram no tempo de Paulo e surgem também nos nossos dias? São os recém-convertidos. Quando muitas vezes, na sua caminhada da vida cristã, alguns pontos aparecem e que precisam ser esclarecidos. Esta igreja de Tessalônica, conforme registra Atos 17, do verso 1 a 9, nasceu essa igreja com a obra missionária do apóstolo Paulo. E durante alguns finais de semana, Paulo esteve nesta igreja.
Depois ele caminhou para outras regiões e tomou conhecimento que na igreja de Tessalônica alguns falsos ensinadores estavam querendo desviar dos princípios bíblicos estabelecidos naquela igreja, embora a igreja mostrasse alguns pontos muito relevantes. Mas Paulo, então, encaminha Timóteo para tomar conhecimento dessa situação, é informado a Paulo do que estava acontecendo. Então, a mensagem da primeira carta, da segunda carta de Tessalônica, a mensagem sempre foi esta, central, a volta de Cristo, a volta de Cristo. Então, irmãos, diante disso, Paulo está mostrando aqui o seu ministério, o seu desafio como igreja do Senhor. E nós precisamos entender isso, irmãos, fortemente, que nós, como igreja de Cristo, não foi diferente para a igreja de Tessalônica, não é diferente para nós. Nós somos salvos, mas podemos ser perseguidos. Nós somos salvos e podemos enfrentar a morte, como foi na igreja de Tessalônica. Nós somos salvos em Cristo, mas não estamos impedidos de ter pessoas que vêm ensinar coisas que não são verdades, que não são coisas relacionadas às Sagradas Escrituras. Portanto, nós precisamos estar fundamentados, sustentados na palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo relata isso para a igreja de Tessalônica, dando essas duas epístolas, em especial a primeira carta. Irmãos, nós precisamos perseverar em dedicar-se a Deus a despeito das adversidades da vida ou das tribulações. E Paulo viu isso na igreja de Tessalônica. Ele começa no seu capítulo 1 dizendo exatamente isso. Eu enxergo isso na vida dos irmãos. No versículo 6 da primeira carta, ele diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito. Ou seja, a igreja estava ciente de que o evangelho alcançado nessa igreja tessalônica não impediu que alguns irmãos enfrentassem algumas diversidades. Na vida cristã nossa, nós seremos perseguidos lá na faculdade, lá no trabalho, lá no lazer. No lugar que Deus colocar a minha vida e a sua vida, nós seremos confrontados com a nossa fé e a nossa confiança em Deus, se nós cremos verdadeiramente ou não. No capítulo 2 de Tessalônica, no verso 14, Paulo ainda vai dizer algo muito interessante. Diz assim no verso 14: tanto é assim, irmãos, que vos tornaste imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Olha, irmãos, então Paulo está mostrando aos irmãos, a palavra de Deus mostra para nós que nesses tempos difíceis, nessa situação tão complicada que vive a nossa nação, o nosso país, nós não podemos perder a nossa fé, a nossa confiança e de sermos de fato verdadeira testemunha de Cristo Jesus. Nós seremos testemunha de Cristo Jesus, irmãos, se nós compreendermos as verdades reveladas nas Sagradas Escrituras. Portanto, aqui nós temos, irmãos, que dentro desta primeira epístola, Paulo vai enfatizar vários pontos doutrinários. Ele vai falar sobre a Trindade, ele vai falar sobre a ação do poder do Espírito Santo, vai falar sobre a volta de Cristo, vai falar que a igreja também recebe o consolo e o conforto daqueles que partiram sendo perseguidos por Cristo Jesus. Esse é o desafio que foi para a igreja de Tessalônica, não será diferente dos nossos dias. Agora, irmãos, o que é que Deus espera como igreja do Senhor? Como povo de Deus, como eleito de Deus, nessa caminhada da vida cristã. Nesses 3 versículos, eu quero tirar 3 aplicações para nós compreender a importância de eu e você viver o Evangelho de Cristo de forma tão clara que as pessoas conseguem detectar
de que você faz parte do povo de Deus, de um povo separado, de um povo escolhido, e que você tenha a ousadia e a coragem de não perder de falar das grandezas do amor de Deus. O que leva isso, então, para nós sermos testemunhas de Cristo Jesus? O primeiro aspecto aqui está no verso de número 10. Vós sois testemunha de modo porque piedosa, justa e irrepreensível. Primeira coisa é um crente piedoso, um crente separado, um crente que a palavra de Deus revela santo, separado. Quando nós lemos em Levítico, capítulo 11, verso 44, 45, Moisés diz ao povo de Israel: nós somos um povo santo, um povo separado, um povo escolhido para brilhar diante dos povos inimigos. Deus deu, através do livro de Levítico, para que Israel compreendesse que nós somos separados para sermos de Deus. Ou seja, nossa vida foi comprada pelo precioso sangue de Jesus, então nós não pertencemos mais a este mundo, mas aquele que nos salvou, aquele que nos transformou, ele chama para uma vida de santidade. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta, primeira carta, no capítulo 2, mas antes de ele falar desse povo santo, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, no verso 9, mas ele vai dizer no capítulo 1, no verso 15 e 16, que o nosso procedimento, os nossos atos, nossas atitudes, tem que ser de um povo santo, porque santo é o nosso Deus. O nosso Deus é santo e tremendo, como diz o salmista no Salmo 99. Então é importante, irmãos, que na caminhada da vida cristã, eu não posso brincar com aquilo que Deus fez no meu coração. Se Ele mudou o meu viver, Ele transformou a minha vida, eu preciso viver a intensidade da vida cristã. O mundo precisa ver em mim, precisa ver em nós essa vida de um povo santo, de um povo separado. Não sei se você já ouviu, mas eu acredito que já, ou você já viu até de perto, né? Alguém dizer assim: para ser crente igual esse aí, prefiro ficar onde eu estou. Que tristeza, irmãos, que tristeza quando nós ouvimos pessoas dizer assim: esse aí, ou esta mulher, ou este homem, diz que é crente, eu sou mais crente do que ele, do que ela. Por que está dizendo isso? Pelo mau procedimento, pela uma vida que não agrada a Deus. Não é um povo, não é uma pessoa separada, ela vive com o mesmo contexto do velho homem, da velha natureza. Nós não podemos olhar para trás, nós temos que olhar para frente, olhar para aquele que nos salvou, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então, irmãos, a palavra de Deus chama nós para essa vida de santidade ao Senhor. O escritor aos Hebreus, ele diz que a nossa vida cristã, ela resume num testemunho verdadeiro. E só poderemos ver a Deus se nós tivermos uma vida de santidade ao Senhor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não houver em nós, se não houver na igreja de Cristo, uma vida de santidade, algo está errado em nós. Porque para estarmos um dia na presença de Deus, a nossa caminhada tem que ser uma caminhada de um povo separado, de um povo escolhido, um povo para servir ao Senhor de todo o coração. Paulo está dizendo a essa igreja: quando não há santidade na igreja do Senhor, ela não prospera, ela não avança, ela não cresce, porque o pecado está na igreja. Como a igreja pode crescer? Como a igreja pode avançar? Como ela pode expandir se a igreja não está vivendo uma vida separada diante do Senhor? Há necessidade de santidade na igreja. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4,
no versículo 7, ele vai dizer sobre santidade. Diz o verso 7, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Então, uma vez salvo, uma vez escolhido, nós não podemos caminhar numa vida impura, que não agrada ao nosso Deus. Nós precisamos, então, saber que esta primeira qualidade, para ser testemunha de Cristo, nós precisamos ser um povo santo, separado. O Senhor Jesus, a iniciar o Sermão do Monte, ele exatamente vai dizer isso. Em Mateus 5, ele diz assim, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou, em outras palavras, sede santo, sede separado, como o nosso Deus é separado. Irmãos, a Igreja de Cristo não pode viver em momento de fracasso, de contenda, de maledicência e de escândalo. Quando isso acontece, ela perdeu o brilho de ser uma igreja, de um grande farol, de uma grande luz brilhando diante da cidade, diante da região. A família Monte Sião aqui está há 52 anos. Ela não pode perder esse brilho de viver o Evangelho da graça do Senhor. Então, a primeira qualidade para sermos testemunha de Cristo Jesus, se nós somos testemunha de Cristo, nós precisamos ser santos, separados. A segunda coisa é, o texto nos leva, justa, diz o texto, vós sois testemunha de forma santa e justa. O que é que Deus espera? Uma vida dos eleitos de Deus que seja correto diante dos homens. Porque é isso que Deus deseja de nós. O mundo faz tudo que não presta, tudo aquilo que não agrada. A igreja tem que ser diferente. O mundo vai sonegar tudo que for possível de imposto. A igreja não. O povo de Deus não. O mundo pode fazer qualquer coisa, enganar as pessoas, trapacear este ou aquele, mas o eleito de Deus não, ele tem que ser, como diz a palavra de Deus, sim, sim e não, não. Tem que ser justo, tem que ser correto. Tem que estar de acordo com o padrão de Deus na nossa vida cristã. É isso que precisa acontecer no eleito de Deus. O povo escolhido, o povo separado. Ele precisa caminhar desta forma, para que ele mostre a sua vida de santidade. Diz o texto, justa e irrepreensível. Ou seja, ser exemplar não merece repreensão, não merece nenhuma crítica. É verdade que nós somos totalmente irrepreensíveis. Eu e você caminhamos, em alguns momentos, da nossa natureza pecaminosa. Mas Deus espera de nós um padrão de integridade, procurando ser íntegro diante de Deus, fazendo aquilo que é certo, aquilo que é correto. Você vai ao mercado, você vai à farmácia, você vai aonde você for, você mostra a sua vida reta, irrepreensível diante de Deus. É nesse texto que o apóstolo Paulo fala na eleição dos oficiais da igreja, tanto no 1 Timóteo, capítulo 3, quando ele escreve ao pastor Tito, no capítulo 1, que os oficiais, os líderes da igreja, aqueles que conduzem o reino de Deus, a obra do Senhor, precisam ser homens irrepreensíveis. Ele não pode ser difamado, não pode ser pedra de tropeço, não pode ser escândalo para a igreja, não pode ser escândalo para a cidade. Então Deus espera dos oficiais, dos líderes, mas Deus espera da igreja também essa conduta correta, irrepreensível, para que nós possamos dar testemunho das palavras verdadeiras de Cristo. O escritor Esdras, ao escrever o Salmo 119, do versículo 1 até o versículo 8, ele vai trabalhar também com a igreja, com o povo de Deus, que nós precisamos ser irrepreensíveis. E está dizendo isso, como é que nós podemos ser como testemunha de Cristo, sendo irrepreensível? E onde nós vamos encontrar isso? Em toda a Escritura. Então, Esdras
trabalha os seus 176 versículos, levando o povo de Israel, mas a igreja de Deus nos nossos dias, a entender que os decretos, os mandamentos, os preceitos da lei de Deus são importantes para a nossa jornada da vida cristã. Para a igreja ser um grande farol, uma grande testemunha do Senhor Jesus, a palavra de Deus precisa ser o prazer dos eleitos de Deus. E em dado momento do texto diz assim: quanto amo a tua palavra, é o meu meditar todo dia. Terei prazer nas leis do Senhor. O alto momento diz assim: desvenda os meus olhos, Senhor, para contemplar as maravilhas da tua lei. Então, irmãos, a vida cristã, ela nos leva a uma vida de santidade. Nós leva uma vida justa e irrepreensível diante dos homens, mostrando que nós, neste presente século, onde todas as coisas caminham de forma invertida, o eleito de Deus, a igreja de Cristo, ela caminha de forma diferente. Vamos falar de Cristo? Vamos. Nós precisamos ser íntegros diante do Senhor. Buscar uma vida de integridade, uma vida de santidade, uma vida segundo o padrão da lei de Deus. No versículo de número 11 e 12, vai levar-nos a pensar um terceiro ponto. E o terceiro ponto é a sua maturidade da vida cristã. Maturidade da vida cristã. Às vezes, irmãos, nós queremos que os nossos filhos tenham padrão da vida cristã. E como é que nós fazemos para que ele tenha isso? Desde a tenra idade. É educando. Educar. Não é ficar calado. Não é deixar o filho fazer o que bem entender. Se é que você ama o seu filho. Se é que você ama de fato o seu filho. Se você ama de fato, você vai corrigir. A palavra de Deus disse através do rei Salomão: de cedo nós vamos corrigir os nossos filhos. Porque nós amamos. Porque nós queremos o bem dele. Nós queremos o melhor dos nossos filhos. Então, logo cedo nós vamos o quê? Corrigir. É isso que Provérbios nos dá várias lições ali do rei Salomão, mostrando na sua vida de infância, como seu pai e a sua mãe o corrigia na sua infância. Ele agora, velho, se lembra das coisas que aprendeu do seu pai e da sua mãe. Na tenra idade, recebendo a sã doutrina, mas recebendo a correção devida para ser o homem segundo o padrão de Deus. A maturidade cristã vem de uma educação de berço, fundamentada na palavra de Deus. E quando nós, então, crescemos, ou quando nós, adultos, temos um encontro com o Senhor Jesus, nós precisamos, então, buscar esse relacionamento na palavra de Deus, para que haja crescimento e possamos entender que somos testemunha de Cristo Jesus. E como nós fazemos isso? O texto, então, mostra aqui 3 palavras-chave no verso 12. Primeiro, exortamos. Exortando, a exortação. Nós precisamos exortar. Nós precisamos corrigir. Nós não podemos passar a mão em cima do erro, do pecado deste ou daquele. Nós precisamos corrigir. Se for preciso, chamar a atenção para o crescimento espiritual de cada um de nós. O texto diz que a exortação é aplicar advertência, conselho àqueles que precisam receber na palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, ele escreve dizendo as seguintes palavras, no verso de número 23, diz assim: quando chegou na igreja de Antioquia, chamado cristão, verso 23, veja, Barnabé chegado a essa região, diz assim: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. A exortação vem para nós nos fundamentar,
nos fortalecer espiritualmente na palavra do Senhor. Nós precisamos compreender essas verdades, irmãos, para termos caminhada vitoriosa em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, de novo, falando na Macedônia, na região da Grécia, ele diz algo interessante em Atos 20, verso 2. Diz assim: havendo atravessado aquelas terras, ali da região da Macedônia e Grécia, diz assim: fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigindo-se para a Grécia. Então, é fundamental que nós, como eleitos de Deus, como igreja do Senhor, para sermos testemunha de Cristo, somos exortados pelo Senhor. E como isso? Na palavra, nas Sagradas Escrituras. Quando Paulo escreve ao pastor Timóteo, na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3, lá no verso de número 16, ele diz que há repreensão, correção, tudo aquilo para quê? Para que torne-se um homem ou uma mulher, um varão, uma varoa perfeita, habilitada para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, o que é para nós? É a nossa regra de fé. O que é a palavra de Deus para nós? É a sã doutrina. O que é para nós? É a norma de conduta para nós caminharmos de acordo com a palavra de Deus. Veja que Paulo, depois de ter falado aqui no capítulo 2, verso 12 da exortação, ele vai no capítulo 5 da primeira carta, no verso 11, ele vai ali mostrar àquela igreja o cuidado, o carinho que precisa ter, dizendo que nós precisamos também, como igreja do Senhor, consolai-vos uns aos outros, edificai-vos e reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, a igreja de Cristo precisa ter isto, né? Olhar para a membresia e ter o trabalho de exortar, de corrigir com amor. Uma outra palavra que o texto nos mostra aqui para ter essa maturidade da vida cristã, encontra-se consolo ou consolação. Ou seja, nós precisamos também, como igreja de Cristo, consolar uns aos outros. Nós temos momentos difíceis na igreja, irmãos, e o nosso caminho não é apedrejar. A nossa ação não é expulsar. O nosso trabalho não é eliminar. Mas se esforçarmos, se for preciso, andar 1 milha, 2 milhas com este e com aquele, para que nós nos ajuntemos como igreja do Senhor. Certa vez, o Senhor Jesus, com os seus discípulos, mas com alguns que não queriam nada a ver com a palavra de Deus, diz assim: os sãos não precisam de remédio, só os doentes. Os doentes da casa do meu Pai precisam do remédio. Precisam de uma palavra de consolo, uma palavra confortadora, uma palavra que possa trazer esperança para este e para aquele que perdeu a alegria da salvação. Foi assim com Davi. Deus não expulsou Davi pelo aquele pecado horrível que Davi fez. O que Deus fez com Davi? Foi a mostrar o pecado dele. Apontou o pecado, houve arrependimento. Deus restaurou o rei Davi por ser o homem segundo o coração de Deus. Então, a maturidade da vida cristã nos leva a isto, a nós exortarmos uns aos outros, firmar na fé, na palavra de Deus, para não ser pedra de tropeço na igreja, e também a consolar, confortar uns aos outros. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, diz assim: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Nossa igreja precisa fazer esse ministério do trabalho da consolação, né? Mas, por fim, ele diz assim: a demonstração. Importante, irmãos, o cuidado, sim, de corrigir os erros, os pecados. Há necessidade da correção, dessa demonstração. Mas essa demonstração leva para o caminho que é Cristo, leva a buscar o arrependimento, leva para o perdão e para a restauração. A igreja de Cristo é isso. Ela não foi
reunida para um juntamento para dizer só nós e mais ninguém. Não. A igreja foi aqui para nos fortalecer, para buscar aqueles que estão, como foi dito aqui na oração, estão sem alegria e precisa de um ombro amigo, precisa de alguém para falar do amor de Cristo, andar uma milha, 2 milhas. Certa vez um pastor do nosso presbitério, reverendo Milton Peyroton, seu filho estava numa fase difícil da sua vida e chegou-se à conclusão que ele teria que cuidar de forma tão séria que correria o risco da sua vida. E ali no hospital, aguardando qualquer palavra, qualquer notícia, e confesso que ele era o meu secretário executivo na época, quando estava no nosso presbitério, e eu, como presidente, fui visitá-lo no hospital. E quando eu cheguei lá, não disse nada. Não consegui dizer muita coisa, não. Eu fiquei mais só perto dele. E ele foi, então, abrindo seu coração, falando. Eu olhei só, sim, é isso mesmo. Ó, confiança. E foi falando. Até que terminou um momento, eu disse, olha, eu vou embora. E ele disse, ó, pastor, obrigado pelas palavras que você me trouxe. Eu não disse quase nada. Ele precisava desabafar. Ele precisava de um ombro amigo. Precisava de alguém que pudesse ajudar. E às vezes nós estamos distantes disso, irmãos. Nós estamos distantes disso. Precisamos estar perto para demonstrar, ajudar, trazer de volta. Não para condenar, não para humilhar, mas para trazer a reconciliação. Somos testemunha de Cristo? Se nós somos testemunha de Cristo, irmãos, nós devemos então buscar os que estão enfermos espiritualmente nas densas trevas do pecado. Mas para fazer isto, você precisa, e eu, examinar uns aos outros, diante de Deus. Primeiro, é uma pessoa separada? Você sente que é santo, separado diante de Deus? Se você tem essa consciência, você também está pronto para fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que não vem denegrir a sua imagem, como cristão. Em terceiro, você vai mostrar maturidade espiritual, para poder ajudar aqueles que estão fracos na fé. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja aos Romanos, e ele vai dizer algo muito interessante, uma palavra dolorosa, assim, de modo de dizer, de ler, mas é isso que Paulo está dizendo para os crentes de Roma. Em Romanos capítulo 14, ele diz o seguinte, no verso 1, diz assim, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. E ele vem e vai chamando a atenção e vai falando, nós precisamos ter esse cuidado de trabalhar com esses que são fracos na fé e que precisam ser orientados. E nós estamos aqui não é para apedrejá-lo, mas para ajudar a compreender a razão da sua fé. É isso que Paulo está chamando aqui os irmãos, para acolher que são fracos na fé. E aí no verso Romanos 15, verso de número 7, ele diz assim, portanto, como igreja, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, nesta noite, pense nisso, irmãos, um mês de missões, somos testemunha de Cristo. E para isso, essas qualidades precisam estar presentes na nossa vida. Sejamos bênção no corpo de Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Louvemos a Deus.